Bom, vamos começar então falando exatamente sobre essa pasta importante. Como eu falei anteriormente, é uma das pastas mais questionadas e mais vigiada na atual conjuntura em virtude da situação pandêmica que assolou o mundo inteiro. Em virtude disso, semana passada, a municipalidade encaminhou para os vereadores do nosso município algumas perguntas. Eu já começo perguntando ao senhor como é que foi esse encontro com o Poder Legislativo e se foi sanada todas as dúvidas e perguntas que foram direcionadas à Secretaria de Saúde naquele dia. Foi muito bom no contato na Câmara com os vereadores. Estivemos eu, o Dr. Wesley, secretário de governo, chefe de gabinete, a Michele, nossa coordenadora da atenção básica, e ali pudemos conversar tranquilamente a respeito da imunização aqui no município de Ouro Branco. Acredito que sim, pelo menos as perguntas, os questionamentos, as dúvidas a nós dirigidas foram prontamente solucionados, acredito eu, e nos colocamos à disposição para sempre que precisar estamos à disposição, às ordens, dentro do que nos cabe, levar as informações da Secretaria Municipal de Saúde. Foram levantadas algumas questões no sentido de dose, no sentido de faixa etária, no sentido mesmo da imunização aqui no município. E diante das doses que recebemos, diante do que chega em Ouro Branco, através da Secretaria de Estado da Saúde e liberado pelo Ministério da Saúde, estamos fazendo da melhor maneira, o mais rápido possível, para atingir o maior número de munícipes possível. Sei que tem alguns transtornos, mas esses transtornos independem da nossa vontade, porque precisamos de doses para definirmos o dia a ser vacinado, a faixa etária a ser vacinado. Nós só ficamos sabendo das doses um dia antes, a gente não consegue saber para programar com uma certa antecedência, e após chegar é que a Michele faz toda a contagem, a regulação, o trâmite burocrático para no dia seguinte ou 2 dias depois começarmos a vacinar. Aqui estamos andando bem, temos, conforme disse, temos alguns percalços no sentido de, às vezes, cidadãos que na época da vacina não vacinaram por qualquer motivo, ou não estavam no município, ou tinham tomado recebido a imunização da influenza, ou tinham adquirido Covid, é preciso um prazo maior para ser imunizado com a vacina para o Covid. Enfim, alguns transtornos que procuramos enfrentar e mostrar para o cidadão esse nosso problema. Agora, mais recente, estamos tendo alguns questionamentos de cidadãos de Ouro Branco que receberam a primeira dose da vacina em outros municípios. E eu dou exemplo aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte estava muito fácil vacinar. Vários cidadãos saíram de Ouro Branco, foram a Belo Horizonte vacinar e vacinaram em primeira dose. Acontece que nos procuram, ou procura a unidade básica de saúde, ou procura diretamente a coordenação da atenção básica, no sentido de vacinar a segunda dose. Não tem problema nenhum, nós vamos vacinar. Só que nós temos que ter essas doses para esse cidadão ser vacinado. Até quinta-feira, sexta-feira passada, eram em torno de 260 munícipes nessa condição. Já fizemos, já conversamos na Regional de Saúde, nos orientou que poderíamos fazer, não é isso, Michele? E vamos caminhar para fazer isso sim. Alguns já estão até recebendo essa vacina. Mas, eu repito, precisamos de ter doses para poder vacinar. É importante os munícipes saberem que quem tomou a primeira dose da Coronavac, necessariamente a segunda tem que ser Coronavac. Quem fez uso da AstraZeneca, a segunda dose da AstraZeneca. Quem tomou a Pfizer, a segunda dose necessariamente tem que ser Pfizer. E para a gente poder imunizar, temos que ter essas doses em mãos para poder atender o anseio do cidadão. Dentro de tantos questionamentos em torno do cronograma vacinal do município, tem alguns que são, assim, bastante preocupantes. Um deles é a respeito da repescagem. Como você citou anteriormente, algumas pessoas, por um motivo ou outro,
não foram imunizadas na primeira dose. E agora eles estão procurando os postos, as unidades básicas de saúde, e não estão obtendo nenhuma informação de quando irá começar a repescagem aí dessas pessoas que deixaram de ser imunizadas. A Secretaria já tem um cronograma? Já está se preparando para isso? Sim, provavelmente no final dessa semana ou na próxima semana vamos fazer uma repescagem. O que acontece mais uma vez para vocês? Precisamos de ter dose para fazer a repescagem. Estamos programando para essa semana fazermos essa repescagem. Vamos chamar o cidadão para poder ser vacinado diante do número de doses que tivermos. Conversamos com a Michele, eu e a Michele semana passada, já organizando isso. A Michele queria fazer até agora, nesse início de semana. Eu pedi para a gente aguardar hoje e amanhã, que nós teremos mais doses, para vermos quantas doses teremos mais para o final da semana. Tem uma outra situação também que gira em torno exatamente de pessoas que fazem o caminho inverso. O senhor citou que algumas pessoas saíram do município de Ouro Branco e foram para a capital mineira se imunizar. Vem acontecendo não só em Ouro Branco, mas em toda a região brasileira, de pessoas que, por exemplo, migram, mas de forma definitiva, saem de um estado, vacinam pela primeira dose num determinado estado e migram por mudança para um outro município, para um outro estado, e eles não conseguem vacinar. Na visão de quem está gerindo esta pasta, o que está faltando? Qual é o problema? É o estado? É o município? O que está interferindo nesse processo de imunização? Sexta-feira eu recebi uma ligação de uma senhora falando justamente isso. Ela vacinou em outro estado, agora é moradora aqui de Ouro Branco e já está, acho que essa semana, ou hoje, ou nesses próximos dias, é o dia da segunda dose. Então vamos fazer, não vai ter problema. Só não fazemos se não tivermos a dose. É importante saber o seguinte, que a gente quer vacinar, nós vamos vacinar, precisamos ter as doses. As pessoas, e aqui é uma oportunidade que tenho para agradecer a equipe da Atenção Básica, a equipe de imunização que formamos aqui na Prefeitura de Ouro Branco, na saúde em Ouro Branco, que são umas pessoas dedicadas, preparadas, eficientes e competentes. Então, o meu agradecimento a essas pessoas que estão fazendo o melhor de si para poder atender a população. Às vezes, eu vejo cidadãos, de certa forma, eu não sei se não entende como é que é o fluxo todo, como é que é a questão das doses, como é que é a primeira e segunda dose, e às vezes cobram das meninas lá na ponta, as meninas que estão imunizando. Elas estão ali para imunizar. Então, dentro daquilo proposto de imunização, elas vão fazer o que não está na programação, não tem como se responsabilizar e fazerem essas doses. E nesse sentido, aí cabe-se então pedir à municipalidade mais paciência para poder esperar as informações mais assertivas. Sim, e mesmo porque nós precisamos de uma documentação séria nas unidades de saúde, precisamos do CPF, precisamos de um documento com foto e um cadastro da pessoa junto ao SUS. Nós tivemos, muito no início dessa campanha toda de imunização, alguns cidadãos que nunca utilizaram o SUS, portanto nunca foram à unidade básica, nunca se deixaram cadastrar, e isso foi um problema muito sério. Hoje em menor quantidade, né? Mas ainda existe aquele que não é cadastrado no SUS, não tem como ele receber a vacina. Então é preciso ir à unidade de saúde, se cadastrar, posteriormente receber a vacina. Todos vão receber, dentro da dispensação de doses para nós aqui no município, para a gente vacinar o cidadão. Dentro da rede social de internet é muito comum observarmos as pessoas questionando e dizendo até mesmo que, no que diz respeito à vacinação no município, nós estamos atrasados se comparado com outros municípios. Essa informação procede? O que eu prefiro dizer? Nós estamos bem adiantados em relação ao que o Estado solicita, mas estamos hoje vacinando 35 e 34, amanhã 33 e 32 anos e depois 31 e 30 anos. É uma grande conquista. Dentro da nossa região, dentro da regional de Barbacena, nós
Não estamos vacinando 20 anos, mas estamos vacinando com efetividade a população de cada faixa etária. O senhor assumiu, obviamente, a Secretaria de Saúde no início desse ano e pegou o pior momento pandêmico da história do Brasil. Não vou falar do exterior, porque no exterior já estava bem mais evoluído no sistema de imunização. Mas o Brasil viveu um maior pesadelo pandêmico nesses meses de 2021. Agora, atualmente, a gente começa a ter números bem diferentes daqueles que foi no começo do ano. A Secretaria já sente um determinado alívio no que diz respeito ao contágio dentro do município? Tivemos época de termos 16, 18 pacientes internados lá em nossa ala. Hoje, temos 3. Mas está acontecendo no país hoje, de forma pipocada em alguns estados, a variante Delta. Ela vai chegar aqui? Não sei, fatalmente vai, mas temos que estar preparados para isso também. Com o caminhar da imunização dos pacientes, a gente espera que diminua as consequências, as complicações maiores do cidadão. Mas se isso vier, estamos preparados. Embora caminhando com a vacinação, a tendência é diminuir. E hoje já é de conhecimento, temos algumas vacinas, ou a grande maioria das que são utilizadas aqui no país, que elas também imunizam contra essa variante Delta. É o que a gente espera. Oficialmente, algumas já conhecidas, outras não. Mas o que nós temos que continuar é com a imunização. Isso é muito importante, sabe? Alguns estados que têm como fonte de rentabilidade o carnaval, por exemplo, já estão discutindo a flexibilidade para que aconteça no próximo ano o carnaval. Na visão de um médico, o senhor é médico e hoje é secretário, ocupa uma secretaria de tamanha importância. É viável o Brasil abrir portas para o carnaval ou não? Ô, Joab, é difícil eu falar, responder por essas cidades como o Rio de Janeiro, que tem o carnaval como atração turística, como movimento da economia local, no comércio, na hotelaria, em termos de restaurantes, etc. São Paulo, Recife, Salvador, enfim, a gente tem que ter segurança do que está fazendo. Se nesses locais, nessas localidades, forem liberadas as festividades de fim de ano e de carnaval, acredito que as autoridades locais vão ter embasamento para que isso aconteça. Aqui no município, nós preferimos caminhar com cautela, deixar tempo a tempo. Se fosse há 4 meses atrás, eu ia falar com você que não teria condições nem de conversar sobre isso. Hoje está mais brando, talvez, quem sabe, até lá, até fevereiro, eu não sei. Enfim, vamos devagar, vamos continuar com a imunização, discutimos semana passada, eu e a Michele também, a respeito da imunização dos adolescentes, que é preciso, 12 a 18 anos, que hoje só se fala, mas de concreto ainda não tem nada, mas vai chegar. É preciso de ver, para essa juventude, qual a vacina mais indicada, qual a vacina que aqui em Ouro Branco nós teremos para imunizá-los. Isso é importante. Enfim, todo uma quantidade enorme de ações que deveremos fazer, visando diminuir esse processo da transmissibilidade no nosso meio, para assim a gente encarar depois problema de final de ano, Réveillon e Carnaval. Eu sou mais comedido. Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão e decidir com segurança. Até mesmo porque, doutor, na fala de especialistas já é fato concreto. A vacina não imuniza 100%. Não existe garantia de acerto de 100%. Nesse caso, o que prevalece é a cautela. Eu defendo o seguinte, uma quantidade maior, ou quase 100% dos munícipes, lembrando que nós temos alguns munícipes que não querem vacinar de forma alguma, que não quiseram receber a primeira dose, muito menos a segunda. A vacina, toda ela, eu acredito que não imunize 100%,
próximo a isso, mas se tivermos uma quantidade maior de pessoas vacinadas dentro de determinada comunidade, menor o risco de se contaminar. E menor é o risco também do vírus ele criar novas mutações. Né? É o efeito rebanho que a gente fala, né? Só se consegue quando muita gente contrair a doença e terminar e criar uma defesa natural ou um número acentuado de imunização dentro da comunidade. Mas enfim, estamos no caminho certo, temos aqui, aproveitando, viu, Jorge? Ainda não podemos deixar de usar a máscara, de nos isolarmos e ter cuidado com a higiene. Isso é fundamental, gente. Isso é o mais importante para todos nós e para a comunidade que nós vivemos. Doutor Eduardo, muito obrigado. Vou deixar aqui abertos os microfones para que o senhor faça as suas considerações finais. Eu agradeço sempre as horas, a gente conversando a respeito de saúde aqui no município, estamos de portas abertas para poder conversarmos. O que nós pedimos é isso, que a população participe conosco dessas questões de imunização, de nos ajudar com a imunização e entender as nossas limitações, que, a meu ver, são duas únicas. Primeiro é a gente ter dose e segundo a gente programar essas doses para levar ao cidadão e à cidadã aqui de Ouro Branco. O meu muito obrigado e sempre à disposição para qualquer questionamento.